Oi, gente! Hoje, na nossa aula de psicologia familiar, eu vou retomar o que a gente começou na nossa aula presencial sobre os vínculos. Como eu falei para vocês, a psicologia familiar, o nome da nossa matéria, a gente poderia, para expressar o que a gente quer dizer com familiar, falar da psicologia das relações de cuidado. Que a gente busca compreender olhando para as relações afetivas, para as relações que se organizam em famílias, é a questão do cuidado, né? E aí, para pensar esse conceito de relações de cuidado, eu acredito que há um conceito importante que é o conceito de nós. E quando eu penso em nós, né, é tanto o plural da primeira pessoa, né, não é algo apenas que se refere a mim, mas que se refere a nós. E também o nós, que é o que acontece com os laços, né? Enquanto eu pensava nisso, na primeira vez que eu dei aula de psicologia familiar, eu lembrei de uma cena relacionada à minha família. A minha mãe, ela vem de uma cidade da praia, né? Ela cresceu em Ilhabela e com muitos irmãos e tal. E depois, quando eu era pequenininha e eu visitava as pessoas da minha família que ainda moravam em Ilhabela, então eu tinha contato com alguns dos meus tios e primos que trabalhavam com pescaria. Por que eu estou falando disso? Para falar de nós, por incrível que pareça. Porque no lugar que eu dormia na casa, tinha um quadro com vários tipos de nós, que são os nós de pescador, né? Então, eu que mal sabia, né, até hoje, mal sei dar um laço num cadarço de tênis, via que tinha tantos tipos de nós. E por que a gente tem diferentes formas de nós? A gente tem diferentes formas de nós porque há diferentes formas de sustentação, há diferentes funções. Tem nós que são usados para prender, tem nós que são usados para carregar pesos, tem nós que são usados para ligar, tem nós que são usados para transportar, né? São vários tipos de nós. E eu imagino que quando a gente fala de família, a gente pode usar essa mesma metáfora, né? Há várias formas de relações familiares, há várias formas de nós, né? De sermos nós na primeira pessoa do plural e também de sermos nós enquanto laços que podem ser usados para ligar, que podem ser usados para unir, que podem ser usados para movimentar, mas também muitas vezes são usados para prender, são usados para restringir os movimentos, são usados para carregar pesos, né? E pensando ainda nos nós, eu volto a um conceito que a gente viu na nossa aula presencial, que é da psicanálise, de um psicanalista que chama Donald Winnicott, e ele fala como um aspecto muito importante do cuidado o holding. E o holding é uma palavra que a gente mantém em inglês porque é difícil traduzi-la. Eu posso dizer hold para falar de abraço, mas eu também digo hold para pegar no colo. E pegar no colo é um gesto de carinho, é um gesto de proteção, mas também é um gesto de sustentar, no sentido de que a criança é pesada, existe uma sustentação. O hold, então, ele também envolve essa questão do sustentar e do suportar. Suportar é uma palavra que dá para a gente pensar nesses dois sentidos, né? Se eu vejo alguém que está com dificuldade, eu posso ir lá e dar um suporte, né? Dar uma ajuda, um auxílio, uma atenção, a gente chama de suporte. Mas a gente também chama de suportar algo que é difícil de aguentar. Então, o cuidado, ele envolve, né, as nossas formas de carinho, as nossas formas de abraçar, embalar, se aproximar, estar perto, mas envolve também aguentar, envolve também suportar, envolve também aquelas responsabilidades, compromissos e obrigações que nós carregamos, né? E então,
falar de psicologia familiar é falar de relações de cuidado, e falar de relações de cuidado é falar de como nós estabelecemos nossos laços, de como nós construímos os nossos nós. E pensando em como nós construímos os nossos nós, eu tenho também uma curiosidade, assim, né, que eu conversei uma vez sobre isso com um físico, sobre os nós, sobre como eu conheço poucos dos nós físicos, né, e ele fala que o que define o nó é justamente a dificuldade de desatar, né, uma ligação forte em que não vai ser fácil romper, mas ao mesmo tempo, o que mais caracteriza o potencial de ruptura de um nó é a ausência de flexibilidade, né? A gente fala isso quando a cordinha do nó, a gente diz que ela esgarça. E se a gente for levar essa metáfora para as nossas relações, para os nossos laços afetivos, né? O que é esse desgaste? O que é esse esgarçar? O que é essa perda de flexibilidade, né? É quando com o tempo as pessoas vão ficando menos flexíveis, né? Vão ficando desgastadas nessas ligações. Então, falar sobre as relações familiares é também falar sobre nós que se desgastam e é também falar sobre rupturas, né? Fui longe na metáfora, gente, mas era pra gente resgatar essas questões da nossa aula, falar de relações de cuidado, de relações entre nós.